Como fazer a declaração do imposto de renda para pastores? Olá, eu sou Murilo Tasca, você está no canal Grupo Tasca, o canal especializado em organizações religiosas, especializado em igrejas. E hoje nós vamos falar sobre o ministro de confissão de fé, pastor, padres, bispo, enfim, todos os líderes religiosos, não só das igrejas, mas de todas as organizações religiosas. Vocês são contribuinte individual obrigatório, a Previdência Oficial, e para isso recolhem o seu INSS por conta própria, diferente dos demais CLTs, que a fonte pagadora é responsável por reter o INSS. Por quê? Pastor não tem trabalho, pastor tem missão. Então, ele precisa ter um valor para o sustento dele, para o sustento da obra. Enfim, o pastor, ele não recolhe o INSS através da fonte pagadora, ele é o responsável por recolher o seu INSS. Mas o imposto de renda para o pastor, assim como para o bispo, para padre, para todos os líderes religiosos, é uma condição obrigatória e segue os princípios da tabela do imposto de renda. Se você está na tabela progressiva do imposto de renda, ultrapassou um determinado valor, a fonte pagadora, antes de repassar o seu sustento, a sua prebenda, a sua espórtula eclesiástica, a sua côngora, dependendo da denominação, ela vai fazer a retenção, porque nesse caso a fonte pagadora é responsável por repassar a Receita Federal e informar. E no ano seguinte, mandar para o líder religioso, o ministro de confissão de fé, um informe para que ele possa fazer a sua declaração do imposto de renda. O pastor, assim como qualquer líder religioso, está obrigado a fazer a declaração do imposto de renda, se tiver em um dos 9 itens de obrigatoriedade para a entrega da declaração. O primeiro deles, rendimentos tributáveis acima de 30 mil. A tabela aumentou, era 28 mil, agora foi para 30 mil. Rendimento tributável, a prebenda, a côngora, a espórtula eclesiástica é um rendimento tributável. Então, se no período de um ano ultrapassou os 30 mil reais, está obrigado a declarar. Se os rendimentos isentos e não tributáveis do pastor, de repente ele tem uma aplicação, ele tem uma poupança, antes 40 mil, agora 200 mil, está obrigado. Se aquele líder religioso ele tem bens e direito acima de 300 mil em 31/12/2023, agora atualizado, 800 mil reais. Se fez ganho de capital, se vendeu algum bem ou bem direito, com incidência ou sem incidência de imposto, obrigado a entregar a declaração do imposto de renda. Fez operações em renda variáveis na Bolsa de Valores, com valores acima de venda acima de 40 mil reais ou de operações com incidência de imposto. Enfim, se um desses 9 itens de obrigatoriedade ele se encontrar em apenas um item, ele está obrigado a declarar o imposto de renda, como qualquer outro contribuinte. E nenhum líder religioso tem isenção sobre a tabela do imposto de renda. O recolhimento do imposto de renda para o pastor, padres, bispos, qualquer líder religioso é igual para todos os contribuintes no Brasil. A única diferença está na Previdência Oficial. A Previdência Oficial é uma obrigação do próprio sacerdote, do próprio ministro de confissão de fé. Não é da entidade, não é da igreja, da organização religiosa, é do próprio ministro de confissão de fé. Ele que tem que fazer o recolhimento do INSS dele. Entendemos essa parte? Entendemos o imposto de renda? Então, como que ele vai fazer a declaração do imposto de renda dele? Ele vai receber o informe com a igreja que paga a prebenda dele, ele vai receber de outras igrejas que ele foi pregar, onde ele recebeu ali uma oferta. Aí tem que entender como é que funciona essa questão da oferta, porque se é uma oferta orçada, se é uma oferta voluntária, ou então ele já foi de uma certa forma contratada para aquele evento. Ele foi contratado para poder estar ali prestando o serviço dele como palestrante. Nesse caso não, nesse caso é um contrato de serviço. Ele tem que ter a retenção do imposto de renda, tem que ter a retenção do INSS, nesse caso sim. Mas se ele está indo sem nenhum tipo de contrato, ele está indo para poder levar o reino, pregar, e ali foi tirada uma oferta ossada, foi tirada uma oferta voluntária para aquele momento, para que pudesse ajudá-lo na condução que ele foi, no transporte, enfim, para que ele pudesse estar ali naquele momento. Nesse caso, não.
É um rendimento que ele precisa declarar no imposto de renda, mas que não será tributado. Ele precisa entender as demais situações do imposto de renda, ficha de bens, ficha de pagamentos, plano de saúde, qualquer outra situação dentro do imposto de renda. O sacerdote, o líder religioso, ele não tem isenção, não tem imunidade e não está desobrigado. Porque é uma grande confusão que se faz nesse momento. Eu estou isento ou estou desobrigado? A isenção é no imposto. E a isenção, ela segue alguns benefícios em lei. Precisa ter a lei para aquela determinada situação. A isenção do imposto de renda, via de regra, é para aposentadorias e pensões, por invalidez, por morte, por uma série de situações. Por aposentadoria, nesse caso sim. Mas a desobrigação da declaração, a desobrigação de não enviar a declaração, segue os 9 itens que eu falei anteriormente. Se você não tem se não se encaixa em nenhum daqueles itens, você está desobrigado. Não significa que você não pode ter sofrido alguma retenção. Ou se você não sofreu nenhuma retenção porque tem isenção, não significa que você está desobrigado. Pode ter algum daqueles itens que você se encaixa e você está obrigado a declarar. Então, líder religioso, pastor, pastoras, bispos, padres, enfim, todos vocês, ministros de confissão de fé, sacerdotes, vocês são contribuintes para o imposto de renda. Vocês são contribuinte individual para a previdência oficial. Vocês precisam entender isso e andar conforme a legislação fala, para que mais tarde não venham ter problema com a fiscalização, não venham ter problema com multa, com sanções e autuações. Ok? Se mesmo assim, com esse vídeo muito explicado, que eu acredito que foi até um pouco prolixo, ainda ficou alguma dúvida? Deixa nos comentários, nossa equipe vai passar aqui, vai pegar as suas dúvidas e nós vamos ter prazer em atendê-los. Se continua com alguma dúvida, precisa de um acompanhamento, nos procure. O Grupo Tasca é uma empresa especializada em igreja, não só na parte contábil, mas nós temos muitos produtos para o dia a dia da sua organização religiosa. Que Deus abençoe a você, que Deus abençoe a sua organização religiosa e até o próximo vídeo.